Então, Simão Bolívar ele tinha esse projeto pan-americano. O que é um projeto pan-americano? Ele queria incluir toda essa América Espanhola em uma única América. Ele é derrotado e as antigas colônias espanholas permanecem fragmentadas, tipo aquele filme do Shyamalan. Outra coisa, essas revoluções que tornam a América Espanhola independente ocorrem num curto espaço de tempo no qual a Espanha se encontra enfraquecida. E há interesses envolvidos nessa independência, há interesses de outras potências envolvidos nessa independência. Por quê? Por uma questão de conseguir mercado, de poder comercializar com essa galera, de enfraquecer a Espanha, certo? E por último aqui, o que se concretiza na América Espanhola? Por que a Espanha estava enfraquecida? A gente vai entrar nisso. Mas, de toda forma, o que estava ocorrendo era uma série de guerras na Europa e a Espanha não podia reagir às suas colônias se tornando independentes. Isso forçaria ela a dividir esforços. Então, o que se concretiza na América Espanhola é uma ruptura com a monarquia, instalando repúblicas, mas não uma ruptura com a desigualdade social propiciada pelo sistema colonial. Então, só mudar as instâncias aqui de América para a letra maiúscula, certo? Então, esse aqui é o nosso geralzão sobre o tema. Olhou para o tema, a gente tem que lembrar isso assim, no ato. Só arrumar aqui. Ok? Então, vamos lá agora. Continuando aqui. A gente tem um contexto no qual isso ocorre. Então, esses processos ocorrem ao longo do século XVIII, certo? Entre 1700 e 1800. Esses processos ocorridos ao longo do século XVIII, eles estão sendo estimulados pelo quê? Especialmente, ok? Isso, aula 7. Eles estão sendo movimentados especialmente pelo quê? Por inspirações iluministas, ok? Beleza? Vocês lembram das inspirações iluministas? Sim? Fechou então. Então, fortes inspirações iluministas. A gente está falando também de uma situação de enfraquecimento da Espanha devido às invasões napoleônicas ou de Napoleão, certo? Então, a Nath perguntou mais cedo, né? Por que a Espanha estava enfraquecida? Em parte por causa dessas invasões do Napoleão, ok? Outra coisa, havia uma elite ou uma classe média alta colonial espanhola, os crioulos, que estava extremamente descontente com o poder político. Por quê? Porque o poder político ficava na mão dos chapetones, que era uma classe social que vinha direto da Espanha. Como os crioulos eram descendentes dos espanhóis, mas que já haviam nascido na colônia, eles não tinham participação política. Então, eu não diria que não, Nath.
Até porque o iluminismo que a gente, quando a gente vê ele na história, ele tem um começo e um fim, né? Então não faz muito sentido falar em um período iluminista, mas algumas das ideias do iluminismo tiveram sim continuidade histórica. A gente vive colocar assim, uma continuidade do processo histórico que foi consequência do iluminismo, ok? Então a gente tem uma satisfação dos crioulos com a distribuição do poder colonial na América ou nas colônias. E daí também a gente vai ter uma influência forte da independência dos Estados Unidos ou das 13 colônias. Por quê? Porque esses caras vão ser pioneiros e vão alimentar aquele fogo revolucionário que vai surgir na Espanha, ok? Ou melhor, nas colônias espanholas. Pô, falei desses crioulos. O que eu quero dizer com esses crioulos? Seguinte, os grupos sociais que existiam na América Espanhola eram 5, ok? Os chapetones, os crioulos, os mestizos e aí os índios e os negros. Os índios viviam num regime semi-escravo, que era o regime da mita. Os negros eram africanos escravizados. Os mestizos eram filhos de espanhóis com nativos ou com escravos. Os crioulos eram filhos de pais e mães espanhóis, só que como nascidos na Espanha não tinham tantos privilégios. E os chapetones eram a elite administrativa colonial, mas que vinha direto da Espanha. Então, colocando aqui, ó, a pirâmide social da América Espanhola colonial. Então, formação da sociedade colonial espanhola. Então, o que a gente tem nela? A gente tem uma elite que são os chapetones, que são a elite política administrativa da colônia, que veio direto da Espanha. Nós temos os crioulos, que são os filhos de pais e mães, pai e mãe espanhóis, nascidos na colônia, sem direito à participação política, mas ainda uma elite econômica. Daí nós temos os mestizos, que são os filhos de espanhóis com nativos ou escravos, que compõem uma classe média baixa colonial. E aí nós temos os nativos escravos, que são índios em trabalho compulsório, a chamada mita, ou negros africanos trazidos para o trabalho escravo. Então essa é a sociedade colonial espanhola, certo? Então o que vai acontecer? Qual que é o desenrolar da independência? Deixa eu só anotar aqui que o Wesley entrou. O Luca tá aqui.
Então, desenrolar da independência. Primeiro que esse processo que a gente está falando, ele vai acontecer ao longo de um espaço de mais ou menos 20 anos, mais ou menos 2 décadas, ok? Então, ocorre ao longo de 2 décadas. Não, não é um continente que os brasileiros têm. A Antártica ela é um continente meio que todo mundo pode fazer pesquisa, mas é uma coisa extremamente controlada, Luca. Então, essa independência ocorre ao longo de 2 décadas, é dividida em 2 etapas. Se inicia com a independência do México, que vai estar ocorrendo em 1800. Deixa eu só confirmar aqui. E 10, ok? Mil oitocentos e dez. Escrevi alguma coisa errada mais para trás, espera aí. Escrevi sim. Depois eu corrijo lá na lousa. Não salva a lousa ainda não. Então se inicia a tentativa de independência do México em 1810, certo? E daí a gente vai ter na Venezuela ocorre a sua independência liderada por, e aí a figura já do Simón Bolívar. Mas ela é derrotada. No Chile e na Colômbia também vai ser derrotado. E daí o Paraguai, diga, Luca. Oh, beleza. E daí o Paraguai, em 1813, consegue se tornar independente. O Paraguai se torna independente. Daí aqui a gente tem essa primeira etapa. E nós temos uma segunda etapa. Essa segunda etapa daí a gente vai ter a independência mexicana em 1821. Minha bica travou? Obrigado, vou tentar arrumar aqui. Tá, ela caiu, não sei por quê. Pronto. A independência mexicana. Em 1821. E daí, do Chile em 1817, Colômbia em 1819. E esses processos de independência liderados por duas figuras importantes, que são o José de San Martín e o Simón Bolívar, certo? E daí, a partir desses processos de independência que tiveram sucesso, o San Martín e o Bolívar, eles vão tentar levar essa independência para o restante da América Espanhola. Então, a partir
das experiências da Colômbia e do Chile, San Martín e Bolívar participam das independências de Peru, Equador, Venezuela e Bolívia. Guiana Francesa não tem independência. A Guiana, não é que ela não é independente, né? Ela, ela não é dependente da França, ela é uma região dela. Então, assim, ela é parte da França, ela não é uma colônia, ela é parte da França. Tanto é que a Guiana, ela é parte da União Europeia, ela usa o euro, ok? Então, voltando aqui. O que a gente vai ter com essa independência, então, da América Espanhola? Primeira coisa, consequências de desfecho. Após a independência na América Espanhola, ocorre o Congresso do Panamá, ok? Em 1826. Onde o Bolívar defende a criação de um território formado, ou um estado formado, né? Pela união de todas as antigas colônias espanholas. Esse projeto pan-americano de Bolívar vai ser derrotado em votação. Por quê? Devido aos interesses políticos dos crioulos. Por quê? Porque os crioulos não tinham interesse numa América espanhola unificada, porque eles perderiam o poder político. Os crioulos estavam nessa porque eles queriam um poder político, eles queriam ser parte do poder. Tá, voltando. Então, duas dúvidas aí. Melissa, todos falavam espanhol, certo? Eram todos parte da América Espanhola. Então, todos falavam a língua da metrópole, todos falavam espanhol. Gabriel, Guiana, se eu não me engano, tem que ter passaporte para entrar. Então, esse projeto pan-americano do Bolívia é derrotado, devido aos interesses cruz que querem uma América mais dividida, onde possam exercer seu poder e defender seus interesses particulares. E daí o que rola? Os Estados Unidos e a Inglaterra também se opõem à união desses territórios em um único estado. Por que Estados Unidos e Inglaterra vão se opor a isso? Ué, por um motivo bem simples. Estados Unidos e Inglaterra vão olhar isso e vão falar: bom, tem o potencial da formação de uma grande potência americana. Estados Unidos não quer isso. Inglaterra também não tem interesse numa nova força no Novo Mundo. Então, os dois
lutam ativamente contra esse processo, tentando dissuadir qualquer um de votar a favor dele. E daí o que rola? Devido ao processo de independência pautado em interesses crioulos, a América Espanhola, mesmo superando a monarquia e tornando-se independente, ainda não vê uma mudança, uma transformação na sua realidade social e econômica. Por que ela não vê? Porque ela optou pela manutenção dos privilégios das elites locais. Ok? Pessoal, ficou ok isso? Então vamos lá. Beleza, então vou continuar aqui. Salvem essa lousa já. Ok? Me avisem quando vocês salvarem a lousa. Beleza. E daí o último tema que seria desse módulo, a gente já estaria entrando daí na própria questão da independência do Brasil. Ok? Vamos lá então. O que a gente vai ver aqui de independência do Brasil, então? Primeira, vou colocar aqui algumas noções gerais também. Foi um processo que não implicou em grandes transformações sociais. Segundo, foi um processo que excluiu o povo de seus acontecimentos. Foi um processo que resultou na implementação da primeira monarquia da América, certo? E suas consequências, então, tinham apenas a ver e afetar os interesses das elites envolvidas em ambos os lados.
Então, como que acontece isso? Primeiro, a gente precisa lembrar que em 1808, a corte portuguesa é transferida para o Brasil, vocês lembram? Em decorrência das guerras napoleônicas. E essa transferência faz com que o Brasil se torne o centro administrativo da coroa e também com que os portos brasileiros se abram ao mundo. Isso traz como consequência a ruptura com os termos do pacto colonial. Por quê? Porque agora o Brasil se administra e, além disso, é livre para comercializar com outros países, com outras nações. Nações é uma palavra mais legal. E daí o que a gente vai ter também? Lá para... deixa eu só pegar a data aqui certinho. 1820, Portugal passa pela Revolução Liberal do Porto, que exige o retorno do rei, certo? Por quê? Porque o rei estava no Brasil. E o que ela pede também? Uma nova Constituição que limitasse os poderes do rei. Então aqui a gente vai ter uma revolução de inspiração iluminista, ok? A família real ela vai voltar em 1821. Então, retorna em 1821 para Portugal, a fim de lidar com a Revolução, mas deixa, e aí entra toda a questão, o Dom Pedro I no Brasil como príncipe regente. A fim do quê? A fim de facilitar o controle da colônia e acalmar seus ânimos. Por quê? Porque uma exigência que se faz ao rei de Portugal é que o Brasil volte à condição de colônia portuguesa. Ele havia sido elevado a Reino Unido a Portugal. Qual que é o lance, então? Ele volta e quando ele retorna em 1821, deixa o Dom Pedro I aqui, o que acontece? As cortes de Portugal vão começar a tomar medidas que vão se tornar cada vez mais impopulares no Brasil. Eles vão exigir o retorno do Dom Pedro I, eles vão exigir mais tropas presentes no Brasil, vão exigir privilégios para o comércio com Portugal. Então, as cortes portuguesas passam a exigir, entre outros, o retorno de Dom Pedro I, a presença de mais tropas no Brasil, privilégios comerciais
para com o Brasil e a pressionar o rei para que o Brasil volte a ser colônia. E aí, dentro do Brasil, com esses portugueses já exigindo esse retorno a Portugal, é criado um clube da resistência, que reúne milhares de assinaturas defendendo o quê? Que o príncipe fique aqui. Então, diante da perspectiva de que Dom Pedro I volte a Portugal, há uma grande comoção que resulta em uma carta coletiva ao príncipe exigindo sua permanência no Brasil, a qual ele atende, ok? Então o príncipe Dom Pedro I lê essa carta, 9 de janeiro de 1922, e fala: se é para o bem geral da população, indica que fico. Ele opta por ficar no Brasil. Só que isso desagrada as cortes portuguesas. E aí, mais para frente ainda, né? Em maio do mesmo ano, os portugueses vão passar o cúmplice. O que é o cúmplice? Tudo que é lei que for aprovada em Portugal vai ter que passar a valer no Brasil. Quando isso acontece, o Dom Pedro fala: não, aqui não. No Brasil, elas não vão ser aprovadas. Então, em maio de 1822, passa a valer o cúmplice, que impunha que as leis portuguesas passassem a se aplicar ao Brasil. E Dom Pedro I ignora. E daí já em junho é convocada uma Assembleia Constituinte. E daí a Leopoldina e o José Bonifácio, a Leopoldina esposa, José Bonifácio, conselheiro do Dom Pedro, começam a arquitetar cada vez mais, a mover cada vez mais o Dom Pedro em direção à independência. E aí, então, a gente tem que Dona Leopoldina, esposa, e José Bonifácio, conselheiro, passam a orientar Dom Pedro rumo à independência. E daí chegam ordens de Portugal para que... Passar para o outro lado da lousa. Se findem os privilégios brasileiros e exigindo retorno de Dom Pedro I e que seus ministros sejam considerados traidores. Como assim? Apelido de Bonifácio? Nunca ouvi isso, Luca. E daí, em 2 de setembro eu nunca ouvi o sobrenome Bonifácio. Daí, em 2 de setembro de 1822, a Leopoldina, junto com Bonifácio, arquitetam a independência. E já mandam a carta para Portugal e mandam para Dom Pedro. Então, Dom Pedro ele fica sabendo que o Brasil ficou independente. Ok?
E o Dom Pedro recebe a notícia ao dia 7 de setembro. E daí, nesse dia 7 de setembro, às margens do Ipiranga, Dom Pedro abre a carta, descobre que está independente, e daí há o famoso grito do Ipiranga, que não aconteceu. E daí nós temos os desdobramentos. Quais que são os desdobramentos disso? Primeiro, inicia uma guerra de independência do Brasil contra Portugal e suas províncias ainda leais no território brasileiro. Quais são essas províncias ainda leais? Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina. E daí esses conflitos se estendem até 1824, ok? E ao fim dos conflitos, a Inglaterra media a paz e reconhecimento da independência brasileira com Portugal, mas o Brasil acorda em pagar uma indenização aos portugueses, fazendo de imediato um imenso empréstimo para com os ingleses. Então já nasce a dívida externa brasileira aí. E aí a gente vai ter que a Constituição formada em 1822 pelos apoiadores da independência traz em si apenas os interesses das elites coloniais brasileiras, não abrangendo o povo e buscando maior participação política e menor poder para o rei, ainda que buscando certa centralização do poder. Beleza, tá aqui, pessoal? Eu concordo, Nath. Devia ser o contrário. Faria mais sentido as metrópoles indenizarem suas colônias, afinal foram elas que roubaram as riquezas, não o contrário. Só que na prática, quem tinha todo o poder nesse momento era a Europa, essas negociações. Então as negociações ocorrem nos termos da Europa. Então o Brasil se dispõe a pagar uma indenização a Portugal por Portugal ter perdido sua rica coloniazinha, certo? Para ter sua independência reconhecida. Até porque se o Brasil não tivesse a independência reconhecida, qualquer discurso de invasão ou saque ao Brasil seria legitimado na Europa, ok? Pessoal, salva a luz então. Avisa aí quem salvar a lousa já. Salvou, Gabriel? Beleza, salvou isso também. Vou apagar aqui já então. E vamos aos exercícios.
pegar aqui. Colar aqui então. Pessoal, vou dar uns... Deixa eu ver. Fazer esse mais um. A gente pausa para todo mundo poder jantar e depois a gente volta, beleza? A gente volta às 6h30. Então vamos lá, ó. Durante a Segunda Guerra foi uma cobra fumando. Isso. Então leia. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma única nação, com um único vínculo que liga as partes entre si e com o todo. Já que tem uma só origem, uma só língua, mesmo costumes e uma só religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que haverão de se formar. Mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e caracteres dessemelhantes dividem a América. Então isso é um discurso do Bolívar na sua Carta da Jamaica. Esse texto foi escrito durante as lutas da independência na América Espanhola. Podemos dizer que, letra A, ao contrário do que afirma na carta, Bolívar não aceitou a diversidade americana e em sua ação política e militar reagiu à iniciativa autonomista do Brasil. B, ao contrário do que afirma na carta, Bolívar combateu as propostas de independência e a unidade da América e se empenhou na manutenção de sua condição da colônia espanhola. C, conforme afirma na carta, Bolívar defendeu a unidade americana e se esforçou para que a América Hispânica se associasse ao Brasil na luta contra a hegemonia norte-americana no continente. D, conforme afirma na carta, Bolívar aceitou a diversidade geográfica e política do continente, mas tentou submeter a força militar do Brasil à disciplina americana. E letra E, conforme afirma na carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho de unidade americana, mas em sua ação política e militar reconheceu que as diferenças internas eram insuperáveis. Qual que é a alternativa correta? E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta aí no texto? Então, pessoal, América Espanhola, projeto do Bolívar para a América Espanhola, dá uma lida no texto. Qual alternativa tem a ver com o texto? Gabriel Marques marcou E. De fato, ó, conforme afirma na carta, Bolívar declara diversas vezes seu sonho de unidade americana. Então, ideia grandiosa, uma nação, um vínculo, tudo. Mas, com sua ação política e militar, reconhece que as diferenças internas eram insuperáveis. Tanto que ele fala: tal não é possível porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e caracteres dessemelhantes, né, dividem a América. Então a gente fica com a alternativa E aí, beleza? Beleza aí? Vou apagar e vou passar para o próximo aqui então. Valeu, Gabriel. Então aqui é a última de história para hoje. Depois a gente volta com geografia. Uma das diferenças essenciais entre a independência na América Espanhola e a independência brasileira está no A. Modelo político adotado, haja vista que na América Hispânica predomina o modelo republicano. Alternativa E, Wesley. Alternativa E. Predominou o modelo republicano, enquanto no Brasil adotou-se o modelo monárquico. Letra B.
Modelo de guerra adotado, já que o Brasil, a guerrilha foi o modelo de combate adotado no processo de independência. Letra C. Modelo econômico, haja visto que o Brasil, ao contrário da América Espanhola, sofreu um grave transtorno na produção agrícola, levando a política colonial ao colapso. Letra D. Carisma do líder, já que Bolívar tinha menos impacto na concentração da posição do Pedro I. E letra E. Papel do Exército, já que no caso brasileiro, o Exército precisa impedir que Portugal retomasse o Brasil como sua colônia. Gabriel Marques já matou no peito, certo? Letra A. Modelo político adotado. Na América Espanhola se adotaram repúblicas. No Brasil ficou o modelo monárquico. O Brasil permaneceu uma monarquia mesmo depois de independente, ok? Então a gente fica com a letra A. Nenhuma dúvida nessa, imagino, até pela velocidade que o Gabriel respondeu. Vou ver então, acho que dá tempo de fazer uma próxima. Posso apagar aqui? Beleza, vou apagar. E daí a última mesmo agora. A respeito da independência do Brasil, é correto afirmar que implicou em transformações radicais da estrutura produtiva e da ordem social, sob o regime monárquico. B. Significou a instauração do sistema republicano do governo, como os outros países da América Latina. C. Trouxe o fim do escravismo e a implementação do trabalho livre como única forma de trabalho e fim do domínio metropolitano. D. Implicou em autonomia política e em reformas moderadas na ordem social decorrentes do novo status político. E E. Decorreu da luta palaciana entre Dom João VI, Carlota Joaquim e Dom Pedro I, e teve como consequência imediata a abertura dos portos. E aí? Uma na D, outra na D, outra na D. Beleza, é isso mesmo. É a alternativa D, certo? Traz alguma autonomia política, sim, e algumas pequenas reformas na ordem social no novo status político. Por quê? Porque se elaborou uma nova Constituição para o Brasil. A gente pode dizer que foi uma alteração radical? Não, mas foram alterações moderadas. Então a gente fica com a letra D nessa questão 7, ok? Beleza, pessoal? Então vamos encerrando aqui. A gente volta às 6h30 com geografia. Dá essa meia horinha aí para todo mundo jantar, acho que dá tempo, né? Então até daqui meia hora, pessoal. Abraço.